A graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia. Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês tenham uma feliz semana. Nós vamos estar continuando sobre o estudo de salvação e o tema preparo para a salvação. Nós vimos o primeiro requisito que partiu de Deus é chamar o homem para ser salvo, para a salvação. Então, a chamada divina. E hoje nós sabemos que a chamada divina continua ainda através da pregação do Evangelho. Quando as pessoas estão pregando o Evangelho, é uma chamada divina para que o homem se converta. E o item que vamos estar vendo hoje é, para que se concretize o preparo para a salvação, é arrependimento. Quando se trata de arrependimento, precisamos entender a diferença entre remorso e arrependimento. Os dois sentimentos são marcados por grande tristeza e aflição, porém, são completamente diferentes um do outro. Primeiro, a tristeza ou remorso do mundo não produz mudança verdadeira, mas o arrependimento produz. Por quê? Remorso é tristeza pela consequência de um pecado, mas não é uma tristeza pelo pecado cometido em si. Se não houver consequência, não haverá tristeza. Não existe tristeza pelo que o pecado é em si, por ele afligir o coração de Deus e profanar o nosso relacionamento com Deus. O foco da dor do remorso é todo horizontal no mundo, e nem um pouco vertical, interessado no modo como o pecado afeta o nosso relacionamento com Deus. Portanto, assim que as consequências passam, o comportamento ruim ressurge. O coração não ficou enojado com o pecado em si. Então, o pecado continua enraizado na pessoa. Ele sentiu apenas um remorso. Segundo a tristeza do mundo, gera remorso, mas o arrependimento afasta todo e qualquer coisa quanto ao passado. Por quê? Porque arrependimento genuíno se concentra em um único resultado permanente e real do pecado. A perda, a ruptura dessa proximidade em relação a Deus. O pecado afasta o homem de Deus. O arrependimento sempre nos capacita a aceitar e deixar para trás o que aconteceu. Ao entender que Deus nos perdoou e que não perdemos Deus, pelo contrário, estamos junto de Deus de novo. Sentimos que os resultados terrenos são no mínimo em comparação com as consequências espirituais. Por exemplo, pensamos, mereço coisa pior do que isso? Jesus sofreu o verdadeiro castigo que jamais me atingirá. Então, Jesus sofreu no meu lugar. É importante atentar para isso. Depois do arrependimento verdadeiro e da restauração feita por Deus, nós não nos detestamos e nem vamos detestar nossa vida. Quando alguém se desespera, porque transformou outra coisa, e não Deus em seu verdadeiro Deus e Salvador. Por exemplo, dinheiro, amigo, profissão, família, prazeres. Essas pessoas criou um ídolo, e é impossível se recuperar da sua perda, se não houver repúdio de tal ídolo. O remorso tem tudo a ver com o nosso ego. Estou sendo injustiçado, minha vida está em frangalho, meu coração é só lágrima. Já o arrependimento, porém, tem tudo a ver com Deus. Ele foi ferido em sua natureza de Criador e seu valor como Redentor está sendo rejeitado. Seus atos salvadores contínuos estão sendo banalizados e usados de forma manipuladora. O verdadeiro
arrependimento envolve a pessoa toda, todo o seu ser, toda a sua personalidade, conforme Salmos 51, de 1 a 4. É ordem de salvação para que o homem se arrependa, né? Mateus 3, de 1 a 2, Marcos 1, 15, Marcos 6, verso 12, Atos 2, 38. Arrependimento é, portanto, mudança na maneira de pensarmos em Deus. Como nós estamos pensando em Deus, nosso, né, intelecto, a nossa inteligência, como vamos, quem é Deus para nós, como realmente estamos pensando nele. Ele é um ser, ele é criador, ele é santo. Como ele é? De que maneira eu penso em Deus? Será que eu acho que Deus é apenas aquele que na hora do aperto eu vou lá, aperto o botãozinho e pego o que eu preciso? Ou ele é um ser pessoal que tem sentimentos? Como eu penso em Deus? Também nós vemos que esse arrependimento abrange os sentimentos de personalidade como pessoa, mudança na vontade, né? O meu querer, não mais o meu, mas Deus, o querer de Deus é melhor para mim. E também a consciência do que é certo, do que é errado, da maneira como eu estou agindo diante de Deus. É importante nós entendermos essas coisas. E quando entendemos o que é arrependimento, aí sim vamos ter uma vida saudável com Deus. A salvação está se completa na nossa vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que você possa estar meditando, pensando realmente como você compreendeu, como você entendeu a salvação. Você ouviu o chamado de Deus? Você realmente arrependeu-se dos seus pecados? Ou apenas sentiu uma tristeza e continuou fazendo? Pensa direitinho, volta para Deus. Volta para Deus, que Ele te aceita como filho. Ele te aceita. Diferente do ser humano, Jesus morreu pelos nossos pecados e pagou o preço. E o preço foi muito alto. Que Deus os abençoe. Tenha uma feliz semana e até a próxima edição.